Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Vamos dar uma olhada, gente, o que a espiritualidade traz para a gente hoje. Já vou agradecendo o seu like, a sua interação com o comentário, porque ajuda bastante, nem que seja um comentário de figurinhas. Agradeço para você que está se tornando novo inscrito e peço que dê uma olhada se a sua inscrição ainda está ativa, por gentileza, e o sininho. Porque se você fica muito tempo sem interagir, o algoritmo acaba tirando a sua inscrição e desativando o sininho, tá bom? Para quem quiser e puder, se torne membro do canal, tem o coraçãozinho, valeu demais aí para ajudar o canal também. Que Deus abençoe e multiplique aí, todos que já ajudaram eu vou ajudar. Lembrando que os vídeos valem para o momento que você abrir eles aí, não tem um prazo de validade, tá? É só adaptar o seu gênero e o da pessoa e saber filtrar, porque é uma leitura coletiva, né? A parte que não é para você, não tenta forçar, que é pro coleguinha, tá? Quer consulta na sua energia particular, manda um e-mail para mim, que lá eu passo o WhatsApp. Os agendamentos são para novembro, agenda de novembro, tá? Se eu não respondi seu e-mail ainda, aguenta um pouquinho que eu trabalho sozinho, eu respondo todo mundo, tá? Temos oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho, tá? Você pode deixar aí o seu pedido de oração, até eu tô devendo de colocar aí nas postagens do canal, né? O WhatsApp do grupo aí da Casa do Caminho. Mas eu coloco aí para vocês, tá? Pode deixar o pedido de oração. Aqui a gente trabalha com espiritualidade, mediunidade, né? Então, diariamente aqui os mentores com vocês, é bom vocês pedirem sempre para aquilo que você tem fé, trazer as mensagens. Vamos ver uma vibração sua ou da pessoa para iniciar aqui. Encerrando o vídeo, dá uma conferida nos achadinhos da Laninha Shopee, tem bastante coisa bacana e barata e boa que eu uso, que eu tenho, que eu já usei, que eu já dei de presente na minha vida, na minha casa, tá bom? Uma conferida lá. Podemos começar, Frei Rogério? Vamos ver uma vibração, como é que a pessoa tá vibrando em relação a você no dia de hoje? Mentaliza alguém ou mentaliza você? Pode sinalizar, Frei Rogério. Qual? Essa aqui? Ok. Vamos ver. O louco. No fundo do deck aqui, a sacerdotisa. É o seguinte, tá? Já tem uma mensagem aqui que, independente se você tá conhecendo, começando algo com essa pessoa, se tiver afastado, ou até mesmo aqui, se foi uma pessoa com quem você já se relacionou ou se relaciona só como ficante, que a pessoa não quer rotular a situação, para todos os casos, essa pessoa vai te procurar. Tá na iminência dessa pessoa procurar você para alguma coisa. Ou para o início, ou para um reinício, ou para uma proposta talvez de agora, se não se comprometeu, se levou meio no oba-oba, ou tá levando, né? De repente um ficante querer namorar, um noivo pedir em casamento, tá? Porque é uma pessoa que tá visando não só comunicação, uma atitude, se encorajar de algo aqui, como tá na iminência de fazer, tá? Esse louco aqui tá virado pro futuro. Então aqui tem uma pessoa muito querendo iniciar ou reiniciar, ou até dar um passo a mais aí na jornada com você de alguma coisa. Tá? Se era uma pessoa muito festeira, né? Que, eu quero ser livre, eu gosto de ser livre, eu não gosto de ninguém no meu pé, né? Que vai pra cima e pra baixo com as amizades, ou às vezes até tá dentro de um relacionamento sério, mas quer ter comportamento de solteiro, né? Não ter hora pra voltar, passar a noite fora, na gandaia. Para alguns tem esses casos aqui, tá? Que acaba sendo meio irresponsável, meio negligente dentro da relação, até mesmo por causa de uma imaturidade muito grande. Não importa se é homem ou mulher, é só você adaptar. Se a pessoa é mais jovem do que você, né, fisicamente, não precisa ser 10, 15, 20 anos, às vezes um dia, uma semana, um mês, ou até mesmo não teve tantas experiências de relacionamento sério, tá marcando aqui, ou então realmente é uma pessoa extremamente imatura, tá? Essa pessoa aqui, eu já vou dizer para você, para alguns casos, agora ele quer firmar um compromisso ou quer levar o compromisso que já tinha a sério, porque ele foi dar a volta no mundo e o que ele encontrou não estava bom não, tá?
De repente, agora não sacia mais aí a gandaia, a boemia, as noitadas, ou então é uma pessoa que, se não é da noitada, da balada, desse tipo de coisa, o que foi procurar em outra pessoa, em outra situação que rodou pelo mundo aí, não é a mesma coisa que você tinha para oferecer. Então é o filho pródigo querendo retornar agora e se comprometer. Se essa pessoa fez você de boba, de palhaça em algum momento, você se sentiu dessa forma, ou ele foi feito de palhaço, de bobo no que ele foi buscar ou pelas pessoas que ele foi atrás, as amizades, outra pessoa, o emprego que ofereceram e não deu certo, tá se sentindo um trouxa? Tá. Tá? Se ele fez isso pra você, agora a sensação que ele tem é essa, ou a conduta dele, as atitudes dele que foram imaturas, impensadas, né, que nem um zorra louca nas atitudes, no que disse e no que fez, agora se sente um palhaço, um idiota, tá? Inclusive tem alguns aqui, Frei Rogério tá dizendo, que ele vai voltar meio estrupiado aí, tá? Dessas andanças, do que ele foi buscar. E aí vai ter que ter aí uma certa humildade para ele reconhecer aí as cabeçadas que ele deu, tá? Tem essas situações aqui. Eu sinto muito uma energia que tá se sentindo bem como um palhaço, como um bobo mesmo aí, sabe? Parece que caiu todo esbuteado o pé da pessoa. Por exemplo, se ele largou você a relação porque ele teve uma proposta de ir para um lugar distante para estudar, para trabalhar, para ter uma vida melhor financeira e tarará, deu tudo errado, ou não foi o que ele esperava, se decepcionou, ou não durou muito, né? Aí começou como estágio, não fixou, deu ruim. Aí vem com essa cara, né? De Madalena arrependida, com o cara se sentindo palhaço. Para outros casos, se ele deu ouvidos para todo mundo, porque Netuno é influenciável, e foi atrás do que a família dizia porque não queria vocês juntos, ou porque a família disse que outra pessoa seria melhor, que ele focar nos estudos, no trabalho era melhor do que se relacionar, tá? Qualquer conselho que deram, ou qualquer influência externa que teve que ele ouviu, agora se sente um trouxa, um otário. É assim que essa pessoa tá se sentindo, tá? Ou então, se ele tinha tudo com você e jogou tudo pro alto, fez cagada no impulso, disse coisas no impulso, meteu louco e deu ruim, ou foi blefar com você, foi brincar com seus sentimentos, com seu psicológico e deu ruim, agora tá com essa cara de bunda. Tá? E alguns aqui, a própria consciência dele estava dizendo, não vai que é furada, né? Não vai pela cabeça dos outros que você não é piolho, muda, deixa de ser irresponsável, inconsequente, toma juízo, né? Faz diferente, mas a pessoa não ouviu. Tá? E tem alguns aí que vão procurar você de malicuia, tá? Foi sem nada, volta sem nada. Tá? Ou foi muito abundante, volta sem nada, volta estrupiado. Então, por exemplo, foi atrás de uma piriguete, de um rabo de saia, de uma perna de calça, vai voltar depenado. Tá? Aí volta decepcionado, volta depenado financeiramente, ou volta com o financeiro ruim. Tá? Para outros aí, se largou você, abandonou você, trocou você, sei lá o que que fez, né? Volta com uma mão na frente, outra atrás, ou volta que perdeu o que tinha. Tá? Para alguns perdeu até a dignidade. Volta aí humilhado. Tem muito uma coisa aqui dos os humilhados serão exaltados. Se é você na história, pode agradecer, tá? Porque esse aqui ele volta realmente aí, gente, com uma mão na frente, outra atrás, em todas as questões de valores, moral, espiritual, financeiro. Volta todo estrupiado, tá? Das andanças do mundo, das escolhas que fez, das coisas que meteu louco, das responsabilidades que não quis carregar, do que tinha de bom e jogou fora, trocou ou negligenciou, ou por irresponsabilidade não soube cuidar, não soube valorizar, não soube administrar, tá? E para alguns, o Frei Rogério está dizendo que ainda volta se fazendo de bobo, sabe? Oi, sumida, como se nada fosse nada. Tipo, bate na sua porta e você diz assim, ó, some daqui. Ele diz, mas por que eu não fiz nada? Tem esse tipinho que vem com a cara de palhaço? Tem. Vai passar um óleo de peroba e vem como se nada tivesse acontecido, que você teve uma amnésia, que ele teve uma amnésia. Né? Ah, mas nem foi para tanto, nem foi tudo isso. Ou então tem aqueles cara de pau que abandonaram você ou trocaram você por outra pessoa, ou não quiseram se comprometer na relação, ou com sentimento na relação, e volta dizendo, mas eu não fiz nada, eu só terminei com você.
E tem uns que nem terminou coisa nenhuma, ele simplesmente abandonou ou ele ficou enrolando você, levando mais de uma situação, levando você em uma outra situação paralela e fazendo você de boba. Então tem esses cara de pau? Tem. Né? Ah, eu não fiz nada demais, eu não te fiz mal nenhum, ainda vai vir com essa cara. Tem alguns, tem. Se fazendo completo de desentendido. Tá? E tem alguns aqui que vão vir dizer aquela famosa frase: não era você, era eu não estava preparado, eu não tinha maturidade para levar uma relação, agora eu mudei, agora eu tenho. Eu aprendi com as lições. Tá? Porque essa pessoa aqui, para alguns casos, ele tinha todos os elementos na mão. É o arcano 0, a pessoa tem todos os elementos na mão para fazer funcionar, para fazer dar certo, para ser feliz, para prosperar. Para muitos, ele não teve a habilidade, tá, de lidar com os elementos que ele tinha na mão. Ele não soube aproveitar a oportunidade que tinha com você ou as bênçãos que estava tendo com você, o que poderia vir a ter se ele se comprometesse, se ele mudasse, se ele amadurecesse, se ele tomasse rumo na vida, se ele parasse de ser influenciado pelos outros, tá? Fosse quem fosse aqui, porque tinha uma influência externa, tá? Era a influência das ex do passado, era a influência dos familiares, era a influência das amizades que levavam para coisa torta, era a família que não queria vocês, que queria visar um futuro diferente para ele, com outra pessoa, numa profissão, sei lá no quê. E ele ouviu, tá? E esse aqui, para alguns, gente, ele tá vindo meio na ponta dos pés, tá? Ele tá na iminência aí, de brotar da terra ou brotar do bueiro do cemitério. Tá? Então, se é um ser de luz ou um ser de cruz, vocês vão me contar aí. Né? Se ele vai ser bem-vindo, se você tá esperando por isso, ou se é um ser de cruz que você quer mais é que vá pra terra do nunca, né? Vamos ver mais? O sentimento, vocês estão bem ansiosos, que desde a hora que eu comecei a embaralhar, tá caindo tudo. Os sentimentos dessa pessoa, por gentileza, Frei Rogério, pelo consulente ou pela consulente, tá de espirrar, gente. Gente, o sentimento da criatura, eu vou dar uma pausa que eu vou espirrar. Pronto, gente, eu tô toda hora espirrando. O negócio é o seguinte, os sentimentos dessa pessoa, provavelmente ele passou muito tempo sem fazer nada, né? Talvez ele tava aqui esperando a poeira baixar, porque é o 4 de espadas. Ou ele ainda tá nessa vibe, tá? Ele tá vindo no passinho do elefantinho, na ponta dos pés aqui, ó, porque ele tá esperando a poeira baixar, mas ele já tá na iminência, tá? De fazer alguma coisa. Mas ele tem algum dilema aqui que ainda tá fazendo ele ficar meio lerdo, ou ele hesitar, tá? Porque ele ainda tá numa pausa que antecede a coragem, tá? Aqui é o que antecede o movimento, né? É se encorajar, a força de vontade para fazer algo. Então, ele ainda tá no modo pausa, no modo stand-by, tá? Ele tá dando um tempo por algum motivo. Por isso que ele não tomou ainda a atitude que ele tá planejando aqui na iminência. Se ele não estruturou, de novo, vai querer estruturar a relação, ou agora levar a sério o que tinha, tá? Muitos devem estar em afastamento, porque ou você se exilou ou ele se exilou, ou então ambos, um exilou para um lado, outro exilou para o outro, tá? É uma pessoa que tá sim planejando aqui, ó. Tá? Esse aqui, ele tá até sonhando quando dorme ou tendo pesadelo, ou sonha com você ou tem pesadelo. Por quê? Porque além dele estar se sentindo aqui muito depressivo, doente, lascado emocionalmente, para alguns até na vida, na rotina, na finança, tá com cansaço mental muito grande e tá sofrendo bastante aqui, é uma pessoa que quer uma conciliação e é que planeja, tá? Para alguns, essa pessoa pode ter ficado, estar ou prestes a ficar doente, seja do emocional manifestando no corpo físico, seja que ele já tem uns probleminha na cabeça, porque é o louco aqui, tá? E aqui é doença, então pode ser que ele já tenha um transtorno mental, um transtorno de personalidade, aí é depressivo, bipolaridade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, não sei o que social lá, que a pessoa tem trauma disso, um TDAH da vida, vocês adaptem, tá? Porque para alguns tem os toninhos da lua aqui. Tá? Que tem umas perturbaçãozinha mental de transtorno que trata com remedinho e tem uns de traços de transtorno de personalidade que não cura com remedinho, com fármacos, mas deveria tratar com terapia.
E tem alguns que pode ser da saúde física mesmo, porque talvez o emocional tá tão colapsando, o cansaço mental é tão grande que já tá manifestando no corpo físico algum tipo de doença, tá? Porque é uma pessoa que tá convalescente, ou do coração, ou da alma, ou do corpo físico. É uma pessoa aqui que, para alguns casos, ele tem uma tendência ruim de ou ele procrastina, depois eu faço, aí ele adia, dá os 5 minutos, eu vou fazer, ele volta atrás, se fecha. Ou ele é uma pessoa que tem uma mania de fugir dos problemas, ele foge da realidade, ele foge dos problemas, ele tenta criar aqui ilusões na cabeça dele, uma narrativa para doer menos, né? Então, por exemplo, é aquela narrativa de que você talvez não era tudo isso, você não valia tudo isso, ou aquela narrativa que ele fica nas 1000 ilusões lá, né? Uma hora ele já assassinou você 10 vezes na mente dele, já se vingou, noutras ele imagina você correndo atrás, implorando para ficar com ele, tá? Mas ele já tá sem forças aqui, tá com baixa energia. E para muitos, ele ficou um tempo se escondendo, ou tava se escondendo, ou tá se escondendo. Tá? Porque uma pessoa aqui, gente, que às vezes se nega a ver a realidade, né, das coisas, e aí prefere ficar fechado, né? Porque é mais difícil para essa pessoa admitir os erros, que é ele que tem que mudar. Então ele tenta aqui desesperadamente inverter a situação, até mesmo para não sofrer tanto. Então, por exemplo, botar a culpa em você para ele não ter que admitir que ele perdeu, ele jogou fora, porque aqui tem uma pessoa com uma sensação muito de derrota, de frustração, sabe? Tipo, obrigada, a palavra que o Frei Rogério falou aqui, tá se sentindo fracassado. Fracassado no amor, fracassado na vida, fracassado no que sonhou e foi atrás, ou fracassado nos sonhos que sonhou e não deu certo, seja esses sonhos que foram egoístas sem você ou com você que ele sonhou, e aí aconteceu algo e findou a relação, ou afastaram, ou terminou, sei lá o que aconteceu, aí se frustrou que os sonhos que sonharam juntos não foi para frente, né? Ou sonhos que foi buscar e renunciou à relação também não deu certo. Ah, tem uma pessoa muito com uma sensação de fracasso e de se sentir fracassado, tá? Mas é uma pessoa que foge dos problemas, foge da responsabilidade, foge da culpa que tem, e mesmo que seja só na mente, ele cria narrativas aqui para tentar isentar que a culpa não foi só dele, você também errou, que não foi tão errado assim, que ele não fez nada. Lembra que eu falei aqui, ó, dele bater no seu portão e você dizer, some daqui, vou chamar a polícia, desaparece, não quero ver tua cara. Ele dizer, mas por que não fiz nada? Porque a pessoa precisa se convencer disso, tá? Pra sofrer menos. Que você não era tão importante, ou que não gostava tanto, ou que ele não fez nada, ou que não foi tão grave assim. Passa pano pra ele mesmo, se vitimiza. E esse aqui, ou tá vendo você no recolhimento para se curar, ou ele também tá tendo que ficar recolhido e pensando, por isso que tá até exausto de tanto pensar, porque ele tá querendo aqui, planejando para conciliar a relação com você. Tá? Para alguns aqui, é uma pessoa que ou é muito descansada, ou tá muito na zona de conforto, ou até mesmo por causa dessa energia que tá baixa dessa pessoa. Mas a vibração já tá mudando para alguém que tá na iminência de fazer alguma coisa, porque talvez ele não tá aguentando mais, tá? A solidão, a tristeza, a depressão, a falta, o ficar isolado, ou se sentir isolado, ou se todo mundo começou a isolar ele ou ela. Ou se você isolou, ficou indiferente, parou de falar. Tá doendo? Tá. Horrores. Então, 4 espadas. Ah, é aquela cartinha que em alguns decks a pessoa tá parece morta lá em cima de um ataúde, né? Então aqui, gente, tá fazendo mal para essa pessoa não tomar atitude e você também não fazer nada. Deixa eu ver mais um pouco aqui. Aí, gente, de novo sofrimento, tá? Ele não aguenta mais não, essa pessoa, tá? A mente aqui tá colapsando mesmo, tá? O sofrimento é tanto, o fardo é tanto, as responsabilidades que tá tendo, o fardo financeiro, o fardo da solidão, o fardo da culpa, da responsabilidade que tem, do que fez, das coisas que deram errado, dos planos que foram frustrados ou que deu errado. Tá? Que ele quer superar todo o pano aqui. É muito sofrimento, tá, gente? É um 4 de espadas com cruz. E realmente, essa pessoa, para alguns, se ela já tem depressão, gente, tá muito pior.
E se não tinha, desenvolveu, ou tá aí desenvolvendo depressão, tá? É uma pessoa só que se vitimiza muito, tá? Ele tá passando por um sacrifício muito grande, principalmente no emocional, no mental, tá sendo tudo sacrificado aqui. No financeiro deve estar sacrificante, o trabalho, cada vez tendo que trabalhar mais, cansaço, exaustão mental e física. Porque ele está reconhecendo coisas que ele não reconhecia antes, e principalmente que ele não teve honra com relação a você. Ele não honrou o que ele tinha no meio das pernas, ele não honrou você, ele não honrou a relação, ele não honrou que poderia ter algo com você bacana por você ser uma pessoa especial. As recompensas que ele tinha, que ele perdeu e está perdendo, as recompensas que ele podia ter estando com você. Tá? As bênçãos e recompensas que eu falo em todos os sentidos. Material, emocional, né, do carinho, do amor, todas as recompensas. Tá com aparência de cansado, detonado, deve estar com umas olheiras lá no fundo, não tá dormindo, ou quando dorme sonha com você, ou tem pesadelo, tem insônia. E tudo para alguns aqui, a grande maioria é relacionada à culpa. A culpa que ele sente. E para alguns casos aqui, ele deu desculpa, não é para todo mundo, mas para alguns tem, que ele é o mártir, né? Ele, eu tenho uma pessoa doente que depende de mim, não posso ficar com você, né? Uma pessoa idosa ou uma pessoa doente, uma responsabilidade que eu carrego, uma família que eu carrego, uma responsabilidade que eu não posso deixar, né? Eu tenho a responsabilidade do meu trabalho, eu não posso abandonar meu trabalho onde eu moro, onde eu vivo, minha vida, para ficar com você. Né? Eu tô carregado, sobrecarregado de problemas, então eu não posso pensar em relacionamento no momento. Né? Ele quis, para alguns, até carregar o peso do mundo e de outras pessoas que não tinham nada a ver, né? Renunciando, sacrificando a própria felicidade como se fosse uma grande coisa. Teve todos esses casos aqui. E outra, ele não se perdoa ou ela não se perdoa por algo que disse ou fez para você. E isso consome mais ainda a mente e o emocional dessa pessoa. Quis carregar peso dos outros, quis ser o crucificado, o mártir, né? Ou aquele tipo de pessoa que, eu tenho uma responsabilidade com a minha mãe, ou minha esposa doente, ou um filho doente, eu não posso sair da relação que eu tenho, eu não posso largar essa pessoa. E para muitos, gente, aqui, era uma desculpa que essa pessoa dava, ou queria carregar o peso do mundo e achar que era grande coisa esse sacrifício de abandonar os sonhos, a vida, o amor e tudo mais em prol dos outros. E aí é um erro, porque amanhã ou depois, as pessoas nem sequer valorizam o gesto dele ou dela. Né? No caso, se é filho, vai ser filho sempre. Vai ter que cuidar do filho, mesmo que se separe. Então é desculpa. Se é uma mãe, né, vai ser mãe sempre. Não é desculpa, eu vou estar abandonando. Não, você não vai estar abandonando a pessoa. Você pode cuidar da pessoa e ainda assim casar, ter parceiro, namorado, namorada, se relacionar. Mas tem gente que usa essas coisas como desculpa. Até para lá na frente poder dizer, olha, como eu sou nobre, eu renunciei à minha felicidade pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo meu trabalho. Para outros era a vitimização e a desculpa, eu não posso mudar minha vida agora, eu não tenho dinheiro, eu não posso largar esse trabalho que eu tenho, a vida, a rotina que eu tenho, o lugar onde eu moro, eu não posso. E é tudo coisa mental, é uma prisão mental da pessoa. E aí muitos ficaram nesse dilema, alguns renunciaram, e para outros foi mesmo aqui as motivações egoístas aí da gandaia, de tudo mais que eu já falei, tá? Tem todos esses casos aqui. Foi o rebelde, né? Porque aqui é a lua negra de Lilith. Para alguns foi rebeldia e imaturidade mesmo, e ser um zorra louca que só fez bosta. Tá? E para outros aí, tento se convencer de que eu não tinha o que fazer naquele momento, era o que dava para fazer, era a solução que tinha, mas tinha outras alternativas, tinha, tanto que ele ficou no dilema. Você só tem um dilema quando tem mais de uma opção. Né? Se não tem mais de uma opção, você vai ter que fazer aquilo, não tem por que ter dilema. Se tinha dilema, ou se tem dilema, é porque tem outras opções. A pessoa é que não quis olhar para as outras opções. E aí depois, né, não se queixe. Essa pessoa está extremamente exausta, cansada física, emocionalmente e mentalmente, tá? Tá com a aparência de moribundo ou tá doente mesmo aí para alguns. Então o sentimento, gente, aqui
É de querer retornar, é uma culpa muito grande, não se perdoa de muita coisa que disse, fez, ou que deveria ter feito, quando deveria ter feito e não fez, tá? Principalmente referente a coisas passadas com você. Pode ser um passado recente, ontem, a semana passada, ou mais tempo atrás, tá? Ele quer dar a volta por cima? Quer. Tá? E aqui também fala, essa carta fala muito, se precisar, peça ajuda. Tá? Talvez ele não quer ter que dar o braço a torcer de vir pedir a sua ajuda porque tá na merda. Porque por única e exclusiva responsabilidade dele. Seja porque ele foi atrás de um sonho, seja porque foi irresponsável, seja porque fez cagada com você, não importa. Tá? Para alguns aqui, tá na dificuldade, algo pesado, problemas, e também trouxe problema e sofrimento demais para você. E ele tem plena consciência disso. Foi um romance extremamente sofrido para você. Tá? Mais uma aqui dos sentimentos. Deixa eu ver com o fofoqueiro. Mais uma do sentimento em relação a você. A culpa aqui tá matando, tá? Essa criatura. Aí, ó. Era uma pessoa, para alguns, extremamente teimoso, teimosa. Tá? Orgulhoso, orgulhosa e teimoso. Turrão. Aqui é turrice, turrão com burrice, sabe? Para alguns ele sabia que ele ia fazer e que podia dar errado, mas ainda assim foi e fez. Para alguns ele sabia que se ele continuasse no caminho que estava, poderia dar ruim. Continuou. Dando murro em ponto de faca, dando cabeçada, tá? Porque eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Teimosia, inflexibilidade, orgulho, ego. E algumas pessoas aqui pode ter tido algum tipo de deslealdade, tá? Ou uma pessoa que ficou fixa nas ideias, nas crenças limitantes, na teimosia dela. Sou eu que tô certo, sou eu que mando, tem que ser do meu jeito, eu vou sim, né? Você não manda em mim, eu vou andar com os amiguinhos sim, sabe? Esse tipo de pessoa. Olha aí, ó. Tá? Não ouviu cuidado, escuta coitado. Agora tá cheio de perdas. Perda energética, perda de saúde. Essa pessoa, para alguns aqui, tá doente mesmo, tá? Fisicamente, não é só da mente e tudo mais que eu falei. Ele tá arrastando um peso gigantesco aqui, um fardo gigante. Para muitos, o problema é financeiro. Os que não é doença, e para alguns é os dois. Além de doente, tá com problema financeiro. Esse aqui tá fuzilado e mal pago. Tá? E para alguns ele continua se apegando nas crenças limitantes, tá? Ele foi desleal aqui para alguns, tá? Deslealdade, traição, infidelidade. Isso aqui não tem como dizer, tá? Aqui é fidelidade e deslealdade. Para alguns ele foi desleal, para outros foi infiel, para outros foi interesseiro. E para alguns aqui teve algum tipo de trairagem da parte dele ou dela. Ou traiu confiança, ou traiu sentimento, ou traiu a parceria, ou adulterou. Tá? Ele, de novo, não se comprometeu e ficou, para alguns, numa zona de conforto. Por exemplo, a zona de conforto era ficar no casamento do jeito que estava, dando desculpinha, ou a zona de conforto era ficar do lado de papai e mamãe, por algum motivo. Né? A zona de conforto era preferir as amizades, os amiguinhos. A zona de conforto era continuar no emprego que estava, a rotina que estava, o lugar onde morava. É só vocês adaptarem. Tá? Porque aqui uma pessoa que gostava das coisas como estavam, foi teimoso, não quis mexer, e para outros mesmo não teve culhão e não honrou o que tinha dentro das calças, aí seja homem ou mulher. Tá? E agora é um atraso no desenvolvimento aqui, até no financeiro. Tá afundado em problema, afundado em dificuldade, afundado nos obsessor para alguns, afundado no problema de saúde, nas dívidas. Tá tentando ficar firme aqui, gente, mas tá difícil. Tá? E ele continua em alguns momentos aqui com algumas ideias fixas ainda, tá? É uma pessoa tão teimosa, tão turrona, que mesmo se fufendo por todos os orifícios do corpo, gente, ainda mantém algumas coisas aí na posição, nas ideias dele que ainda defende. Como se ele fosse o certo, ele fez o certo, ou era o que tinha para fazer naquele momento. E tem até alguns aqui que falam na lata que se você perguntar, eu fiz a escolha errada, eu tomei a decisão errada, eu tive a atitude errada, mas eu vou seguir no erro. Tá? A pessoa nesse nível, eu fiz errado, mas daí você diz, por que você não voltou atrás? Por que você não volta atrás? É só voltar atrás, é só mudar de ideia.
Pessoas inteligentes mudam de ideia. Não. Eu vou me lascar até o fim porque foi a escolha que eu fiz. Tem uns assim? Tem. Tá? Trouxe um desgaste danado para você, para sua saúde, o seu mental, o seu emocional. Estresse, tensão, deixou você doente para alguns. Ou você estava ficando doente do emocional, do físico. Tá? Para alguns teve aqui também, alguns com falso moralismo. Fingia que era uma coisa, mas não era. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Cobrava de você coisas que ele não era e não dava. Teve para muitos muita fofoca, muita inveja, muito olho gordo em cima da relação. Tá? Pode ser que fosse parente falando mal, gente que não queria, ex que não queria, vocês juntos, pessoas que botaram zica aqui. Teve. E aqui eu não vou mentir para vocês, essa pessoa aqui, para alguns, tá cheia de obsessor. Seja obsessor de formas pensamento que ele cria com coisas negativas na cabeça. Aí vira umas tupas lá rondando ele, tá? Vira os obsessores que ele mesmo cria. Pode ser obsessores de desencarnado. Pode ser um parente desencarnado. Pode ser se é um viúvo, o falecido ou falecida desencarnada rondando. Pode ser parente, tá? Pode ser uma pessoa aqui que acompanha ele até de uma outra vida. Tá? Algum obsessor que acompanha de outra vida aí, sei lá, para prejudicar ele de alguma forma. Isso aqui é obsessor, tá? Deixa eu ver se essa pessoa pode estar magiada. Às vezes, também aqui, é os obsessores do vício, ó. Vício, excesso e compulsão que essa pessoa tem. Isso é porta de entrada para os obsessores. Então, se ele é o pavio curto, raivoso, ele tem obsessores que estimulam a raiva. Tá? Se ele é promíscuo, putanheiro, ele tem obsessores que drenam a parte sexual dele e se aproveitam disso. Se é vício de álcool, entorpecente, jogo, adrenalina, qualquer coisa, eles estimulam cada vez mais o que a pessoa já tem aqui, tá? É mentiroso, fica 2 vezes mais mentiroso com a ação dos obsessores. É vício, excesso e compulsão físico, mental, moral, espiritual. Tá magiado, Frei Rogério, isso daqui? Gente, vocês estão nervosos mesmo, né? Mostra pra mim, espiritualidade, por gentileza, se essa pessoa pra alguns aqui tá magiado. Ó, gente, pra alguns respondeu sim, tá? Pra algumas pessoas, essa pessoa aí pode ter um processo também de magia. Pode ser magia de amarração, pode ser magia de vingança, tá? Então pode ser magia amorosa ou não. Mas pra alguns tem aí alguns magiados sim. Se você queria confirmar, queria ter certeza, tá? Mas aqui tem muito uma questão aqui também de fofoca, de falação, de influência. Há pessoas que ficavam falando na orelha ou influenciando, até porque tinha pessoas que tinham interesse de alguma coisa. Vou dar um exemplo bem do que tá aqui. Uma pessoa que depende dele porque é doente, porque é ele que cuidava das finanças, ele que ajudava. Vou dar um exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção. É uma filha adulta, ou um filho adulto, que quer ele ali cuidando financeiramente e tarará, e não queria ele com ninguém, tá? Porque se ele é viúvo, eu quero que ele viva para mim e me ajude só a mim, tá? Se é uma mãe, é aquele tipo de mãe, é a mesma coisa. Eu quero que meu filho cuide de mim, eu quero envelhecer ele cuidar de mim, eu quero que minha filha não fique com ninguém para cuidar de mim. Pessoas egoístas nesse nível tem, desde aqueles que estavam pensando no financeiro, né? Ah, se essa pessoa casa ou vai morar longe, não vai me ajudar mais financeiramente, né? Até ao cuidado e atenção das chantagens emocionais, tá? O interesse emocional para cuidar de mim, para limpar meu mijo, tá? Meus cagados, tem uns assim? Tem. Mesmo que sejam pessoas que têm uma dificuldade, problema de saúde e tal, mas se aproveitavam muito disso fazendo a vítima, o coitadinho, a coitadinha, porque querem ficar drenando a pessoa. E ele, cabeça fraca, influenciável, manipulável, né, ou sem culhão, deixava a pessoa fazer o que quisesse ou se deixou levar porque também era conveniente para ele. Né, eu fico do jeito que eu tô, eu não assumo nada, não assumo responsabilidade, eu fico aqui do jeitinho que eu tô. Tem esses casos? Tem. É só vocês adaptar quem eram as pessoas. Eram os amiguinhos, egoísta, não quero que case, não quero que saia da gandaia, porque é ele que me ajuda me emprestando dinheiro, é ele que paga as noitadas beberragem,
né? Então eu perco o parceiro de bar, eu perco o parceiro, a parceira de balada, então eu não quero. E aí teve muita influência também com fofoca, com intriga, jogando um contra o outro, dando conselho errado. Né? Aquele tipo também de parente, seja filho, mãe, pai, irmão, irmã, sei lá quem, né? Às vezes ganancioso, ambicioso, por que que você vai ficar com essa pessoa que não tem futuro, né? Aproveita a sua juventude, a sua beleza ou o que for para você ir atrás das suas coisas na sua carreira ou você ficar com uma pessoa e se relacionar com quem possa abrir portas ou te sustentar, te dar algo financeiro. E a pessoa ouviu, ouviu. Né? Você já é todo lascado, vai pegar um pobre, uma pobre, né? Você já tá cheio de problemas aí, cheio de dificuldades, vai juntar mais um problema para somar com você, ou essa pessoa é toda problemática, ela vai arruinar a sua vida. Teve uns conselhos tortos assim? Teve. Tá? Inclusive, se você tem algum transtorno, é você que tem, né? Você toma um remedinho que não tem nada demais, tá, gente? Faz parte da vida. Você toma um remedinho para um transtorno, você tem uma depressão, uma bipolaridade que você se trata, as pessoas lá usaram isso, tá? Você vai ficar com a louquinha? Se a pessoa é cheia de problema aí, doente, toma remédio, né? Ou problema de saúde que você tem, a pessoa é doente, ela tem isso, tem aquilo, ela tem transtorno mental, ela tem isso, tem aquilo, você vai ficar com essa pessoa para te dar mais trabalho e te trazer mais problema? Teve todos esses conselhos torto, preconceituoso, de gente escrota, de gente interesseira, de gente que estava pensando não no bem-estar da pessoa, mas no seu próprio. Né? Eu não tô nem aí se o fulano vai ser feliz ou infeliz, eu tô pensando nos meus interesses. Teve esses casos aqui? Teve. Tá? E influenciaram, sim. Então, para alguns aqui, os casos que tiveram magia, pode ser também aí um ex que não queria ver ele feliz, não queria ver ele prosperando, fosse com você ou com qualquer outra pessoa, que às vezes o problema não era nem ser você. Né? A pessoa magiou porque não queria ver ele bem com ninguém. Né? Eu quero a destruição dele financeira, né? Eu quero que adoeça e bata as caçuletas, por vingança, tá? Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Teve esses casos? Pode ser que fosse um ex, uma ex. Pode ser que fosse uma pessoa, uma rivalidade que ele tinha, de alguma coisa de trabalho, com a lei, problemas com a lei, alguém que tinha problema com ele, problema de documentação que ele tinha com alguém, a pessoa tá com uma magia para se vingar, qualquer coisa, tá? Por exemplo, é um ex-funcionário que, né, queria botar na justiça e foi prejudicado, aí tá com macumba, esse tipo de coisa. Então pode ter sido por recalque, por querer amarrar a pessoa, não querer ver a pessoa bem, querer se vingar. Para os casos de magia aqui, que era para realmente arregaçar a pessoa. E para muitos pegou, tá? Por isso que tá ferrado e mal pago aí. Aqui, casos de magia, tá, gente? É cerca de uns 3%. A grande maioria é por causa e consequência das atitudes ou não atitudes da pessoa mesma. A responsabilidade total dela. E se ele tem obsessores, é porque ele atrai por isso, pelas condutas, os vícios, os excessos, mas não tem macumba. Então, não vá querer amenizar, passar a mão na figura. Ai, tadinho, ele fez tudo o que fez porque estava magiado. Não. Tá? Os obsessores não obrigam ninguém a ser pilantra, ninguém a ser escroto. Eles só amplificam a podridão que a pessoa já tem dentro dela, as tendências que a pessoa tem dentro dela. Tá? Porque aí você vai dizer assim, ah, mas então quer dizer que ele me traiu e ficou com a outra, tadinho, porque ele estava magiado. Não, ele ficou com a outra porque ele quis. Tá? E se a magia dela pegou e hoje ele tá com ela, é porque ele foi pilantra. Tá? Por isso que a magia pegou. Então, não adianta você querer passar pano pra pessoa, esquecer a parte do que ele aprontou pra você e focar só no fato que ele estava magiado ou tá magiado. Não. A magia é só um detalhe. O que fez ele agir do jeito que agiu é a responsabilidade dele, o caráter dele, a personalidade dele, a conduta dele, as fraquezas dele. Né? Porque tem gente que passa pano nesse tipo de situação. Ai, ele me traiu e tá com a outra, então ele tá lá porque tá magiado, eu quero ele de volta, tadinho. Não, a magia da outra só pegou e ele tá lá na base da macumba porque ele foi se esfregar nela antes dela fazer macumba. O caráter dele, a infidelidade dele, a deslealdade dele, né? Então ele é um estrupício porque ele é um estrupício. Não é porque ele tá magiado e ele era um santo ou ela era uma santa, não. É isso que vocês têm que entender. Aqui,
Deixa eu ver o que que essa pessoa acha. Aqui, gente, teve muita trairagem, tá? É um 7 de espadas. Ele roubou sua paz, ele tirou coisas financeiras, interesse financeiro. Mesmo que você diga pra mim, mas Lana, ele não me pedia nada. Ele não pedia, mas ele insinuava. Ou ele fazia você se sentir responsável por dar as coisas pra ele. Né? Ou ele fazia a vítima, nossa, eu passei tanta dificuldade, tanto trabalho, eu não tinha isso pra comer, eu tinha uma vida horrível, eu tive que dormir na rua, né? Fui despejado. Ele contava toda uma história triste para você ficar com dozinha e dar do bom e do melhor para ele, coitadinho, né? Ou então ele contava a história que todas as vezes eram loucas, às vezes trataram mal, para você sempre estar se esforçando não só no amor, no afeto, na dedicação, mas nas coisas financeiras que você dava, que você ajudava. Tá? Então, às vezes era uma pessoa que ele insinuava ou ele fazia você se sentir tão com peninha, o responsável pela felicidade dele em querer dar do bom e do melhor até físico, financeiro. Né? Nossa, eu vou dar um presente para ele, tadinho. Nossa, eu vou dar aquela coisa que ele tanto quer. Né? Nossa, ele quer tanto esse carro. Nossa, ele quer tanto isso. Vou lá eu dar o cartão na mão dele, vou lá eu fazer dívida para agradar ele ou ela. E você ficou toda endividada, todo endividado. Né? Ou ele tirou dinheiro de você que ele não pagou, não ressarciu e nem vai, não tem nem intenção, né? Fez aí você investir num negócio dele, numa coisa furada, que você teve prejuízo por causa dele e ele não vê necessidade de pagar, porque ele acha que você tinha obrigação. Já que você estava com ele, fosse casado ou não, mas você era namorada, era ficante, era parceira, era sei lá o quê, tinha obrigação para estar com essa beldade. Né? E aí ele não vê problema nenhum em ter tirado isso de você não, tá? É aquele tipo de pessoa, nossa, olha, eu tô desempregado, né? Saía com você para fazer um lanche, estava conhecendo, ah, esqueci a carteira, era você que pagava, tô desempregado, era você que pagava, né? Tô desempregado, não tem uma roupa decente, um sapato decente para ir fazer uma entrevista lá, boba você fazer prestação para comprar camisa, calça, sapato, escambau, tirar das suas economias, da sua poupança para vestir o abençoado, abençoada para tal entrevista, que às vezes nem era real, nunca foi, nunca fez. Para alguns tem até o caso aqui, aí você ficou com dó, você emprestou um dinheiro, deu em dinheiro que ele choramingou para você, né? Ah, preciso de dinheiro porque eu tenho uma entrevista segunda-feira, lá foi você emprestou um dinheirinho, pegou o dinheirinho, foi para boca de fumo, foi pro boteco encher a cara. Né, com o seu dinheiro suado, mentindo ainda, dizendo que era para uma coisa, era para outra. Olha, faltou meu gás, né? Meus filhos não têm o que comer hoje, porque eu tô sem leite. Lá foi você e deu o seu dinheiro suado, e quando você viu, tava a pessoa lá na cabeleireira fazendo as unhas, né? Ou tava a pessoa na noitada lá comendo X, tomando cerveja com o dinheiro que você deu, que era pro leite das crianças, ou que era para entrevista de emprego, era para pagar o gás, a conta de luz. Teve esses casos aqui? Teve. Tá? Inclusive tem alguns que são chupinha assim, dos próprios familiares. Sabe? Tá com 50 anos, não sai de casa, não se firma no emprego, perde tudo que é emprego, estraga, joga fora. Aí para alguns é desculpa, mas eu sou doentinho porque eu sou dependente químico, eu sou doentinho porque eu sou alcoólatra. Né? E alguns é falta de vergonha na cara, é vagabundo mesmo. Por quê? Porque tem gente por trás para bancar, tem gente por trás que sempre ajuda ele a continuar nessa condição de eu sou a vítima, eu sou a vítima, eu sou a vítima. Lana, no meu caso, é uma pessoa extremamente trabalhadora, é profissional, tem emprego, carreira, né? E tudo mais. Bom, por algum motivo ele deve estar ferrado aqui em alguma coisa financeira. Ou gastou demais, quis ostentar, deu passo maior que a perna, ou perdeu o emprego, e não quer ter que dizer que perdeu aquele emprego bom, que ganhava bem, ou não ganhou aquela promoção, ou gastou mais do que podia, ele tá numa situação aqui que não tá boa financeira, cheio de dívida, tá? Mesmo que para alguns aqui você dissesse que ele era trabalhador e tudo mais. Talvez tá trabalhando que nem louco, é por isso que tá tão cansado, o dinheiro não rende. Entra num lado, escoa no outro, aí acontece o infortúnio, gasta com o que não podia. Não tá dando conta. Mesmo que seja trabalhador, mesmo que ganhasse bem, o próprio karma tá fazendo ele perder ou bens ou o dinheiro junta com uma mão, espalha com a outra, acontece um problema, gasta. Não tá numa situação boa. Lana, eu tenho certeza que tá muito bem, obrigado, que não é só aparência, é uma pessoa rica, aí você descarta essa informação, mas tem muitos aqui que pode estar só mantendo a imagem, tá, né?
tá lá com o carro pronto para busca e apreensão, tá devendo na praça para todo mundo, tá dando calote em todo mundo, tá na beira da falência da empresa, tá todo fuzilado, tá? E talvez tá fingindo aí que tá tudo bem. Porque aqui, se você tem certeza que essa pessoa não tá passando dificuldade financeira, essa consulta não é para você, porque aqui tá? É dívida, é perda, roubo, sabe? Roubar o carro, busca e apreensão, bater o carro, não tem seguro, deu perda total, bater no carro de alguém, não tem como pagar. Isso aqui é prejuízo, perda, furto, roubo, falência, doença, tá todo fuzilado. Pode ser de uma coisa ou de todas as coisas. Então, como ele tá na iminência de vir aqui, deixa eu ver mais ou menos o que essa pessoa vai fazer. Ele tá aqui se preparando para mandar mensagem, ó. Tá? Inclusive, ele tá stalkeando ou perguntando de você para pessoas, para bocas de Matilde aqui, ó. Tá? Se você bloqueou em tudo, ele não tem como saber de você, da sua vida, nem acesso à rede social. É por isso que talvez ainda tá dando esse tempo nesse dilema, porque aí ele não sabe qual a estratégia que ele vai usar para mandar uma mensagem ou vir atrás fisicamente. Mas para aqueles que ele consegue saber através de uma fofoca de alguém, de perguntar para um colega de trabalho seu, um vizinho seu, uma pessoa em comum, um parente, qualquer um, amigo, tá? Ele tá perguntando, ou se ele tem possibilidade de fazer um fake, de olhar de outro número, outro perfil, outra coisa, ele tá stalkeando sim. O que essa pessoa vai fazer? Aí, o que ele vai fazer é tentar achar uma solução. Ele tá no pensa que pensa e analisa. Essa pessoa tirou de você a sua paz, né? Para muitos você tava se perdendo de você mesmo, da sua personalidade, seu gosto, sua alegria de viver, deixando de ser quem era. Para outros ele tirou a paz, o sossego, a saúde mental, física, dinheiro, deu prejuízo. Tá? Foi um encosto vivo aqui para alguns, que veio para trazer sofrimento e aprendizado, lições aí para você, essa criatura, tá? Porque Deus não dá sofrimento para ninguém à toa, não. Para alguns você estava queimando karma com essa pessoa e para outras você precisava aprender lições de uma vez por todas aí, que só viriam através de coisas que essa pessoa fez para você não bacana, né? É tomando no zóio que a gente aprende, tomando no olho da goiaba. Então, às vezes, tem experiências que você só aprende assim, se lascando. E para alguns teve, tá? E serviu aí para você abrir os olhos. E ó, mau agouro, tá? Para essa pessoa. Aqui pode ser que ele receba notícia de falecimento de alguém, ou ele tá em luto por alguém, ou tá na iminência de alguém, é oló aí, seja amigo, parente, patrão, sei lá, alguém do entorno dele ou dela aí. Isso aqui é mau agouro, tá? E para os casos que fizeram magia para ele, bater as botas aí, gente, essa pessoa que se cuide, tá? Porque aqui o bicho pegou mesmo aí para esses 3% que estão magiados. Aqui, na coruja, especificamente, porque nesse deck ele tem os pássaros e tem as corujas, tá? Eu costumo aí... Os pássaros não, esse aqui é o envelope, mas ele tem os pássaros e tem a coruja. Eu costumo deixar os dois no baralho porque eu faço interpretação diferente dos dois. Aqui, de novo, essa pessoa querendo entrar em comunicação e stalkeando, observando, ou com curiosidade, querendo saber de você, tá? Mas é o tempo de silenciar, ele tá silenciado, porque você, para alguns, também se silenciou, tá? Então, ele tá observando. Ou ele tá escutando aqui e ali o que um diz, para ver qual é a estratégia, o planejamento que ele vai montar. Qual é a tática que ele vai usar, até para saber o que vai dizer numa mensagem, se ele procurar você, tá? Aqui tem uma questão também de curiosidade e desconfiança. Talvez ele não sabe se você já tem alguém ou não. Tem desconfiança, tem curiosidade, tem ciúmes. Essa pessoa ainda é apaixonada por você. Tá? Ela tem até uma certa obsessão por você. Tem uma paixão muito grande. Tá? E é uma pessoa que ele tá tentando até na intuição, no pressentimento, saber o que ele vai fazer. Tá? E essa pessoa que se cuide, porque a tragédia tá rondando ele ou ela aí. Seja ele ou ela, ou alguém próximo ele ou a ele ou a ela. Isso aqui é tragédia rondando, tá? E tem a ver com os obsessores, para alguns tem. Seja os obsessores que ele tem por ele mesmo, ou que foram mandados por magia.
Tem que alertar aqui? Tem. Se a pessoa precisa de limpeza ou desmanchar, para o caso que tem macumba, desmanchar, ele precisa fazer uma reforma íntima, mudar, porque os caminhos que ele tá indo aqui não são bons, não. Se ele tem algum tipo de vício, tá se afundando, tá? Cada vez mais. Se tinha, tá arriscando ter uma recaída e voltar pra bebida, voltar pro vício, tá? Se ele anda com más companhias fazendo coisa ilícita, roubando, assaltando, furtando, sei lá com quem, a casinha vai cair, tá? Se ele tá aqui fazendo falcatrua de golpe financeiro, esse tipo de coisa, a casinha vai cair, vai ser revelado, vai ser descoberto, tá? Vai dar ruim. Aqui, se é uma pessoa também que ele tá caluniando, tá falando mal dos outros, tá tentando prejudicar os outros, seja no trabalho, seja na rede social, a casinha vai cair. Tá? As máscaras dessa pessoa estão caindo ou vão cair, por isso que alguns já estão até isolados aí, que todo mundo tá isolando, porque a máscara já caiu. Tá? Para aqueles que têm mania aí, de ser metido a religioso e faz falcatrua por baixo dos panos, faz falcatrua na igreja, faz falcatrua na vida pessoal e acha que ninguém vai descobrir. Aí tá lá dando glória e aleluia, traindo a esposa ou o esposo, né? Ou tá lá pregando na religião que ele tem, ou fazendo sei lá o que na religião que ele tem, botando uma falsa moral e tá desviando verba, tá tirando vantagem, ou a casa vai cair. Vai ser pego, vai ser descoberto, vai. Mesmo que faça muito tempo que essa pessoa tá na pilantragem escondida e nunca foi descoberto. Tá desviando dinheirinho na empresa, no trabalho, sei lá no que, tá fazendo coisa aí errada, ou até criminosa, ilícita, e acha que não vai, vai. Ah, tá guardando dentro de casa aí uns entorpecentezinhos, vendendo, achando que a casa não vai cair, vai. Tá indo lá na boca de fumo, lá achando que uma hora não vai dar ruim, com o dono da boca ou com a polícia, vai. Tem esses casos aqui? Tem. Tem que alertar porque tá bem forte isso aqui, tá? Esse aqui tá se afundando cada vez mais, vai se afundar cada vez mais. Tá? O vício é de ficar caçando em aplicativo de rede social, vai dar ruim. Tá? Ou vai sofrer um golpe, ou vai pegar uma doença, ou vai tomar uma ruim aí com quem ele conhecer através de aplicativo. Seja homem ou mulher, é só adaptar. Tá? Porque se o vício é a compulsão aí dessas coisas, de rede social, de encontrinho, de marcar encontro, de aventurinha sexual com um e com outro, uma hora vai dar ruim. Vai cair num golpe, vai, né, cair numa emboscada, aí vou dar um exemplo do que tá aqui, né? Chega lá de carro no encontro para encontrar a pessoa, tem os caras lá para roubar o carro, né? Ou pega uma doencinha, tá? Pega uma pessoa pestilenta de alguma coisa aí, tá? Ou então ele conhece uma pessoa por esses aplicativos aí, quando vê a pessoa que ele tá conhecendo, né, que tem mania de roubar, furtar, fazer coisa ilícita, ou a pessoa que ele tá conhecendo tem vício de alguma coisa, né? Aí quando vê é o Zé Droguinha da vida que ele se enfiou aí a conhecer em aplicativo. Tá? É só vocês adaptarem. Tem muita coisa ruim aqui. Tá? E essa pessoa sempre foi ou é muito irresponsável, muito negligente nesse tipo de coisa. Se você disser para mim, mas é extremamente competente no trabalho, talvez seja a única coisa na vida que essa pessoa mantém o equilíbrio, porque no resto é um zorra louca. Tá? É o viciadinho em adrenalina, em velocidade, em sexo casual, em arriscar até a própria vida, muitas vezes, aqui em tudo que tipo de roleta russa. É o Maria vai com as outras, é o influenciável, tá? É o que tem as amizades tortas, tem muita gente assim. Então, a pessoa já é uma bomba relógio ambulante, tá? Ainda anda com quem não presta, né? Ou tem uma rebeldia aí, porque esse aqui é rebelde sei lá do que, é o rebelde sem causa, tá? Para muitos aqui é o rebelde que bota as culpas lá no passado, na infância. Eu sofri, para alguns sofreu mesmo, mas para outros nem sofreu, nem foi o rebelde sem causa. Como se ele tivesse motivo, razão e circunstância para ser do jeito que é e justifica. Ah, eu não fui amado pela minha mãe, por isso que eu virei o Zé Droguinho. Não, você virou o Zé Droguinho que você quis. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Né? Você não tem controle se a sua mãe ia amar, não ia amar você. Agora, o que você faz com isso, com essa informação, você tem. Tá? Então, para alguns, infelizmente, a gente dá muita desculpa. Para continuar sendo o que é, continuar tendo recaída, depender dos outros a vida inteira.
para os casos aqui que não são trabalhador ou que tem essa problemática. E para aqueles que são trabalhador, repete a mesma circunstância dentro das relações. Faz sempre as mesmas cagadas, aí tá na relação, tá de boa, trai, arranja um rabo de saia, um contatinho, né? Tá de boa na relação, ele começa a fazer um monte de caca. Abusar, usar, abusar, tá? Botar medo, culpa, fazer um monte de caca. Não vou entrar aqui no mérito, porque para cada um é uma situação. Aí o que não é vício desse tipo de coisa é de repetição. Então, o que que vai fazer aqui? Ele vai ficar na observação, tá? Em silêncio, urubu observando você, sua vida, buscando saber de você por outras pessoas, para ter algum tipo de noção de norte do que ele vai fazer, porque ele não sabe. Ele tá muito precisando de ajuda, inclusive aqui, não se espantem se a pessoa tiver cara de pau de vir pedir ajuda para você, tá? Bater no seu portão ou do nada brotar de um outro número no WhatsApp, numa ligação, no e-mail, uma conta falsa, uma conta nova, tá? Para tentar contatar você para pedir ajuda. Ajuda financeira, ajuda espiritual, ajuda moral, pedir atenção. Tem alguns cara de pau nesse nível? Estão. Só que eles estão no dilema de como eles vão vir, o que vão dizer, o que vão fazer. Mas para a grande maioria, você pode esperar aí que essa pessoa vai dar algum sinal de vida e não demora. Esteja ele onde estiver, tá? Se tiver lá na Calunga Pequena, no bueiro do cemitério, vem. Se tiver na cadeia, vem. Tá? Se tiver no casamento, se tiver numa família lá de pai, mãe, irmão, filho, filha, vem. É questão de tempo aqui. Para alguns até não demora muito não, tá? É só o tempo da pessoa vencer o dilema. Tá? E aprimorar a estratégia aqui do que ele vai fazer. E para alguns é porque ele realmente não tá aguentando, tá? Para alguns essa pessoa aqui, todo mundo pode estar virando as costas ou ter virado as costas. E realmente ele não tem nem para quem pedir ajuda. Nem emocional, nem financeira. Para alguns tá feio o negócio nesse nível. Sabe? Quem ele achava que ele podia contar deu as costas, ou apunhalou ele pelas costas porque ele tá recebendo o mesmo karma que ele deu para você, para alguns casos aqui. Tá? É isso aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar aqui? Para averiguar esse negócio do mau agouro aqui. Para alguns essa pessoa, Rogério, já teve alguma notícia aqui de algum diagnóstico, algum exame que ele foi fazer de coisa de saúde que não foi positiva a resposta não, tá? Ou ele descobriu que tá doente, ou ele teve um diagnóstico psicológico, ou descobriu que tá de algum problema físico, ou ele recebeu notícia que algum parente, alguém próximo a ele, seja cônjuge, filho, filha, pai, mãe, melhor amigo, sei lá, alguém próximo a ele tá doente, recebeu os exames, um diagnóstico, a notícia, a revelação de que tá doente ou que a pessoa tá doente, tá? Para alguns, como eu disse, pode estar na iminência de perder alguém ou já está de luto ou na iminência, ou as notícias da pessoa que estava doente não são positivas, então pode vir, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu melhor amigo, tá? Sei lá, para alguns pode ser que a pessoa venha aí falar esse tipo de coisa para você. Para a grande maioria é verdade, não é mentira que ele vai falar isso, é verdade para a grande maioria. Mas para a grande maioria não é tudo isso que ele está sofrendo pela pessoa, não. É uma forma que ele tem de entrar em contato com você. Tá? Tem até alguns aqui que podem talvez vir dizer para você que eles perderam alguém e estão na iminência de receber algum dinheiro, alguma herança, algum dinheiro. Aí, ó. Tá? Talvez ele queira amolecer o seu coração assim, né? Olha, a pessoa tá na iminência de bater as botas, ou bateu as botas, eu vou herdar tal coisa, eu herdei tal coisa. Aí ele usa isso de oportunidade de se aproximar de você, talvez achando que você é ganancioso, gananciosa que nem ele ou ela, ou interesseiro que nem ele ou ela. Porque aí agora, se eu tenho isso para receber, talvez você abra as portas para ele aí. E se é você que tá para receber alguma coisa, cuidado, porque se ele ficar sabendo, tá, tem uma chance muito grande de alguns virem atrás de você, porque tá fritando merda para comer torresmo e sabe que você tem um dinheiro para receber, uma herança para receber, ou que pagaram uma dívida para você. Você recebeu ou tá para receber alguma coisa. Tá?
E aí retorna por isso. Ele vai querer algum subterfúgio aí para abrir uma comunicação, tá? Ou para pedir uma ajuda, amolecer seu coração, contar com a sua empatia, com a sua dó, com a sua pena. Tem até alguns aqui que o Frei Rogério tá falando que se acontecer alguma coisa de saúde ou de infortúnio, de acidente, sei lá o que, é capaz de ele mandar recado para alguém, tá? Alguém vir dizer para você, um amigo, um parente, olha, fulano sofreu um acidente, ou fulano tá doente, fulano tá acamado, hospitalizado, que a pessoa venha contar para você, para talvez você ficar com pena, desbloquear ou abrir comunicação. Tá? Que ele vai se usar desse tipo de coisa. Não que não vai acontecer ou não aconteceu, mas talvez ele se use disso como uma chave para reabrir o contato e a porta. Ó, para alguns ele vai usar aí até figura materna, tá? Adaptem, porque tá mais forte figura materna quem fez papel de mãe. Mãe biológica, mãe adotiva, madrinha que criou, vó que criou, irmã mais velha que criou. Mas aqui vocês precisam adaptar porque é coletivo. Pode ser uma filha, pode ser uma irmã, tá? Pode ser que ele tente contatar também uma parente sua, a sua mãe, a sua irmã, a sua filha. Pode ser uma amiga. É só adaptar o gênero e a pessoa, o parentesco. Mas tá mais forte figura materna, quem fez figura materna. Então, talvez, por exemplo, é o seu ex, aí ele manda sua ex-sogra entrar em contato. A filha, a enteada, sei lá quem, é só vocês adaptarem. Tá? Para falar para você aí que ele tá doente, ele tá hospitalizado, ele se acidentou, ele tá passando por dificuldade financeira. Ele mande alguém fazer o servicinho sujo nesse sentido. Tá? Porque para alguns não tem culhão mesmo, como eu disse, a pisada de jaca foi tão grande, então precisa usar uma pessoa intermediária. Tá? Para ver se amolece seu coração, para ver como você recebe essa informação. Se você vai ficar com dó correndo aí atrás, desbloquear, querer saber, ou se você vai ficar indiferente, para ver sua reação. Tá? Mas tá na iminência? Tá. E para alguns vai vir dizendo que mudou. Eu saí de casa, eu saí separei, saí de casa de mamãe, da casa de parente, saí da casa da minha filha, né? Eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, bairro, trabalho, tá? Eu mudei de vida, eu mudei os hábitos, eu encontrei Jesus. Para alguns, né? Eu fui para a igreja, eu estou numa religião, estou frequentando alguma coisa. Para outros, eu estou fazendo terapia, eu mudei. Tem todas esses caô aqui que alguns vão dar. Lana, mas nenhum dos que vem aí é verdadeiro, né? É genuíno que a pessoa vem dizendo de querer mudança e tal, né? Todos são caô? Não, obviamente que não, tá? Mas você conhece bem o estrupício com quem você se relacionou. Né? Você dividiu a cama, você sabe com quem você se relacionou. Então tem alguns casos aqui que a pessoa vem disposta a mudar pelo sofrimento. Aí ele vem com a vontade de mudar, vem. Agora, se ele vai conseguir ou não, é só você dando uma chance para saber. Mas a grande maioria aqui vem com esse caô sim, porque ele precisa se reaproximar, ele precisa ter o que falar. Tá? Até porque se a pessoa fosse essa beldade toda e fosse certinho, vocês não estariam aqui averiguando essa pessoa afastada. Então tem aqueles casos em que realmente o sofrimento está fazendo a pessoa aprender na dor e ela vem disposta com a força de vontade de mudar, vem. Mas ninguém muda da noite para o dia, é só o tempo que vai dizer se realmente ele vai continuar sustentando essa ideia de mudança, de se melhorar. Aí é você que tem que dar uma chance ou não e arriscar. Mas a grande maioria aqui é caô. Tá? A pessoa vem dizendo o que você quer ouvir, o que você espera para ele conseguir o que ele quer. Seja a sua atenção, seja ajuda. Tem aqui, obviamente, porque é uma leitura coletiva, aqueles que vão querer fazer um esforço de realmente mudar o que fez errado ou é errado, até porque está sofrendo muito, tá? Tem bastante sofrimento, mas é uma minoria, tá? Então, vai fazer a diferença é você saber observar e analisar o que você já conhece da pessoa. Tipo, você já deu 105 chances. Né? O que te faz pensar que a 106 ele realmente mudou? Então, isso aí é você que tem que analisar. Aqui, ó, é você com a análise fria da coruja.
Se realmente essa pessoa está sendo verdadeira, peça para a espiritualidade que eles mostram para você. Porque falar até papagaio fala. As mudanças reais, elas vêm com o tempo. Elas não são do dia para a noite, né? Você vê nas atitudes, lentamente, progressivamente, você vê até no jeito que a pessoa tá com a leitura corporal diferente, a forma de se vestir diferente, falar diferente. Não é porque a pessoa tá postando meia dúzia de frase motivacional lá na internet que ela mudou. Não é porque ele parece que agora tá fazendo terapia que realmente mudou. Não é porque ele abandonou isso ou aquilo que ele fazia de errado que realmente ele está curado e está mudado. É o tempo que vai dizer. E quem tem que saber se você está disposta a dar mais uma chance de retorno, de recomeço, né, de seguirem com uma renovação é vocês, mas cada um sabe quem é a pessoa que trouxe para a mesa. Né? Quantas chances já deu? Se realmente a pessoa mostra esses sinais de mudança. Então tem sim aqueles aqui que querem até pelo sofrimento, querem mudar de vida, mas são bem poucos, tá? Que realmente querem consertar tudo que tem de errado aqui, até para ser digno de estar com você e voltar a ser feliz ou realmente ser feliz na vida, porque essa pessoa não é, tá? Ela tem momentos de alegria superficiais, mas ela tem um vazio muito grande interno, ela tem conflitos e sofrimentos internos, ela tem todas essas problemáticas, tá? Então tem sim, mas você vai saber observar, né? Seja você aí analítico e inteligente, observe como a coruja. Inclusive no xamanismo, a coruja nos fala, na magia, no xamanismo, que ela enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ela tem um bom senso de orientação moral, espiritual, até física, né? Porque ela tem um sonar, ela se guia muito bem no escuro. Então aqui resta você exercer a observação nos detalhes, em tudo que é pequeno, nas minúcias, para ver se realmente o que a pessoa está falando condiz com o que ela está vivendo, praticando e sendo. Tá? E aí é com vocês se vocês estão dispostos ou dispostas a pagar para ver, a dar mais uma chance. Né? Porque daí para ver, gente, caso por caso, teria que jogar particular para cada um, para ver qual caso é. Se o seu é o caso que é o estrupício, que vem aí com caô para cima de você, ou se o seu caso é a pessoa que vem realmente transformada. Tá? Que vem disposta realmente a, pelo menos na disposição, querer mudar. Se vai conseguir manter constância, porque consciência ela tem. Se vai conseguir realmente a renovação e dar constância nas mudanças, aí é com o tempo que vai dizer. Dito isso, aqui nós temos os signos de peixes, gêmeos, virgem, gêmeos, leão, gêmeos, virgem, sagitário, gêmeos e virgem. Aqui nós temos, pelos naipes, pelos elementos, copas, aqui é ouros, espadas. Temos câncer, escorpião e peixes, câncer, escorpião e peixes. Temos touro, virgem, capricórnio, gêmeos, libra e aquário, tá? São os mais fortes. Dos de fogo tá mais forte leão e sagitário, tá? Aqui nós temos os erês, tá? As crianças, Ibeijada e Iori. Temos filhos de Oxalá, filhos de Oxum, filhos de Emanjá. Temos Iorimá, santas almas, os pretos velhos. Temos, deixa eu ver se tem o Mulu e o Baluaê separado. Temos o Mulu, o Baluaê, temos Iorimá, que é a junção dos dois, temos os pretos velhos, confirma Oxum, e aqui temos Falange de Cimiromba, Falange dos Santos, o povo do Oriente, povo cigano, baianos, boiadeiros, malandros, marinheiros, Exu, Pombogira, perdão, gente, caboclos e pretos velhos de Oxalá, de Omulu, bem forte. Aqui tem pretos velhos de Oxum, também.
Pretos velhos de Iemanjá. Quando eu falo aqui, gente, povo do Oriente e povo cigano tem diferença, tá? Povo do Oriente, pelo menos na Umbanda que eu me criei, tá? Que tinha falange de Semiromba, falange dos Santos, Sacangas. O povo do Oriente, quem chefia a falange é São João Batista. E aí vem os magos do Oriente, os irmãos hindus, asiáticos, e dentro da falange de povo cigano, quem vem chefiando é Santa Sara Kali. E aí é só os ciganos. Por isso que eu faço a distinção, tá? De Semiromba aqui e de povo cigano, povo do Oriente. Temos aqui Oxóssi. Oxóssi não tá tão forte, deve ter porque é coletivo, né? Deixa eu ver aqui, Ogum. Ogum tem, tá? Filhos de Ogum. Aqui confirma de novo o Iemanjá e filhos de Ogum. Saiu a lei aqui, Freuger. Tem alguma coisa de Anção, o Xangô? Gente do céu, hoje não dá pra embaralhar, né? Vocês estão aí ansiosos mesmo. Yansan, temos filhos de Yansan. Ó, confirma os Erês que eu falei, tem filhos de Yansan, tá? Filhos de Yansan, deixa eu ver Xangô. Xangô também, Xangô e Yansan, tá? Tem ambos aqui. Depois me contem o que bateu, o que não bateu, o que o senhor quer ver mais aqui. Tá, aqui tem pessoas. Pode ser o dia do nascimento, o mês do nascimento, tá? Pra não precisar tirar letrinhas e tal, gente, ele vai olhar pra aqui mesmo. Dia do nascimento, mês do nascimento, o ano do nascimento ou idade. Tá? Tem gente que nasceu no dia 4 ou no mês 4, no dia 2 ou no mês 2, no dia 25, no dia 13, no dia 26, no dia 23, no dia 12 ou no mês 12, no dia 30, no dia 17, no dia 31, no dia 27, tá? Tem gente aqui com... Pode ter idade ou conheceu a pessoa com a idade, tá? Aqui tem 32 anos, 52 anos, 31 anos, de novo 32 anos, 62, ou ano de 62 que nasceu, 53 nasceu ou tem idade, 72 pode ter nascido em 72 ou tem 72 anos, 63, 71, tá? São os mais aqui, 53 eu já falei. São os mais fortes aqui. Letras, aqui temos a letra D de dado, C de casa, letra E de elefante, letra H de homem, letra M de mão, letra O, de novo letra E, letra G de gato, de novo letra D de dado, tá? E temos aqui S de sapato, V de vida, L de lagoa, tá? São os mais fortes na mesa. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Na Kabbalah, o Frei Rogério, eu esqueci qual é a letra correspondente do louco da Kabbalah. Eu esqueci.
Não me lembro qual é a letra correspondente do louco na Kabbalah. Depois me contem, gente, o que bateu, o que não bateu, a quantas anda, tá? A situação. Dá uma conferida nos achadinhos da Laninha Shopee, tá? Não saia aí sem se inscrever, ativar o sininho. Se puder deixar um comentário, nem que seja de figurinha, um like. E se puder divulgar os vídeos, gente, compartilhar os vídeos para ter melhor visualização, aí eu agradeço, tá? Até mesmo ajudar para distribuir aí para mais pessoas. Gratidão, muita paz e muita luz.